meus queridos. Essa semana eu deixei lá no meu Stories Now uma pergunta que era essa aqui, ó, em qual desses números é primo, tá? E teve uma galerinha que respondeu, 8 pessoas responderam e 8 erraram, como vocês podem ver aqui, ó. 8 pessoas erraram essa enquetezinha aqui, tá? E eu fiquei na responsabilidade aqui, minha mente aqui, para colocar uma definição para vocês e mostrar essa coisinha aí, chamada, né, esse conjunto chamado números primos, para esclarecer, para lembrar para vocês o que vem a ser umas aplicações. Lá no final colocamos aplicações dessa matemática básica aí, tá? Acho que a galera esqueceu, mas vale a pena a gente relembrar esse conjunto de números, tá? Esse mistério de números aí. O começo disso aí vem com esse cara aqui, ó, com Pitágoras. Ele, se não estou enganado, ele estava pesquisando alguns enigmas envolvendo números. E ele começou a se indagar por essas crianças que aparecem por aí, por esses números misteriosos que apareciam no trabalho dele, tá? Depois disso aí vem Gauss. Gauss fez umas contribuições também nesse conjunto dos números primos, tá? Gauss foi surpreendente que não só trabalhou com matemática, mas também em física. Depois vem o Riemann, que trabalhou também, fez uma contribuição enorme dentro desse conjunto dos números primos, beleza? Depois vem o Hardy. Hardy fez também contribuições importantes, mas eu ainda acho que o Riemann fez muito mais do que ele, tá? Esse louco aí, chamado Hardy. Depois veio Ramanuja, que trabalhava com Hardy, tá? Também fez contribuições dentro desse conjunto dos números primos, beleza? Não teve só esses não, teve mais matemáticos, mas eu não estico todos os matemáticos não, porque ia sair muita gente. Mas eu vou parar no Ramanuja, mas teve mais. Beleza? O indiano Ramanuja também fez contribuição nisso aí. Aristóteles também foi um outro matemático bem mais antigo, que fez uma contribuição que a gente usa até hoje na matemática básica, que é encontrar pelo menos uns primeiros números primos aí, tá? Então a ideia dele foi o quê? Segue aí essa tabela que tem de 1 até 100, beleza? Vocês conseguem ver aí, ó, de 1 até 100. Ele já exclui aí o zero, porque o zero não é primo, beleza? Depois a gente explica lá o porquê. Na verdade, depois eu vou explicar o porquê. Prefiro deixar para depois. E aí, Aristóteles colocou essa tabela de 1 a 100 e foi eliminando os números, como segue a ordem aí. O primeiro eliminou os múltiplos de 2. E aí para os múltiplos de 2, ou seja, todos os pares, tá? Então, todos esses números que tem aqui, ó, que estão com, deixa eu dar uma olhada aqui, tá passando um risco em azul. Então, todos esses que passam o risco em azul são os números pares, são os múltiplos de 2. E aí ele eliminou todos esses múltiplos de 2, como segue a tabela aí, ó. Em seguida, ele eliminou os múltiplos de 3, tá? Os múltiplos de 3 tá com, deixa eu ver aqui, as listrinhas em vermelho, tá? Esses riscos em vermelho são as eliminações dos múltiplos de 3. Beleza? Os múltiplos de 4 já foram eliminados pelo fato de ser pares, tá? Ou seja, pelo fato do múltiplo de 2 vir primeiro, então o 4 a gente não colocou ali. O de 5 são os números que acabam em 0 e em 5, então todos os múltiplos de 5, deixa eu ver que cortar, tá com a cor amarela. E depois os múltiplos de 7, tá? E aí ele fez essa coisinha que funcionou perfeitamente. O que sobrou de números ali, na verdade, os roxos, com exceção do 2, né, que não está em roxo, o 3, o 5 e o 7, na verdade são esses que a gente colocou aqui, com exceção desses 4 números, o que vem em roxo são números primos, beleza? Só uma outra tabela aqui maior,
Então observa aí o crivo de Aristóteles, repetindo o mesmo slide anterior. O que está com X em azul são os múltiplos de 2, então observa aí que são todos os números pares, tá? Depois vem os múltiplos de 3, ou seja, todos que estão da cor verde. Os múltiplos de 5 são os que estão riscados da cor vermelho, e os múltiplos de 7 todos da cor amarela. Então o que sobra são esses daqui, o que sobra são essas crianças aí, do qual a gente tem os números primos, beleza? Então o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17, no caso a resposta lá, como foi visto anteriormente no primeiro slide, lá o 17 era o número primo. Ok, meus queridos? A definição vem aqui, ó. Surge a definição de números primos justamente aqui. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, tá? Que vai ser o 1 e ele mesmo, beleza? Aqui nessa discussão eu não vou me estender aqui, ó, não vou prolongar essa conversa para os números inteiros, eu vou só me atentar aqui aos números naturais, tá? Os números inteiros, ou seja, os negativos, eu não vou adentrar nisso aí. Mas aí só os números naturais. Beleza? Então, números primos, ele é considerado primo quando ele tem apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Beleza? Então, vê. Quando a gente tem o número 2 aqui, ó, o número 2 como sendo primo, se você pegar, se eu por acaso perguntar para você aí, quais são os divisores que o número 2 tem, ou seja, quais são os números que a gente pode dividir o número 2 para que tenhamos uma divisão exata. E aí você vai tentar o 2 dividido por 1. Você tem 2 chocolates e divide para uma pessoa, essa única pessoa vai ganhar 2. E se você tem 2 chocolates e vai dividir para 2 pessoas, cada um vai ganhar 1. Então isso aí são divisões exatas, tá? Nesse caso aqui a gente tem divisão exata. Então o 2 é considerado um número primo porque ele tem apenas 2 divisores que seguem aqui, ó. O 1 e o 2 dá para dividir, na verdade o 2 dá para dividir por 1 e por 2, ou seja, por 1 e por ele mesmo, tá? O próximo número que a gente viu por ali foi o número 5. O 5, ele também é um número primo, porque a gente pode dividir o 5 por 1, ou seja, a gente tem uma divisão exata, não sobra nada, e a gente tem o 5 dividindo por 5, tá? Não sobra nada em ambas as divisões aqui. E aí o 5, ele é considerado um número primo. E aí o que eu estava explicando, ó, segue aqui, ó. Então observa. Esse número 2 aqui, o divisor de 2, ó, ele tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, ó. O 3, a mesma ideia, ele tem 1 e ele mesmo. O 5 também. O 7 também, ele vai ter dois divisores. O 11 também. Do lado direito aqui, ó, eu tenho o número 4. Ou seja, o número 4 ele não é considerado um número primo porque ele tem 3 divisores. Se você analisar aqui, ó, o 4 dá para dividir por 1, o 4 dá para dividir por 2 e o 4 dá para dividir por 4. Ou seja, em ambas as divisões aqui, a gente tem divisões exatas, tá? Pelo fato dele ter aqui, ó, 3 divisores, ele não é considerado um número primo. Assim como o 6, eu posso pegar o 6 e posso dividir o 6 por 4 números, que segue aí, ó, na ordem 1, 2, 3 e 6. Ou seja, o número 6 ele tem 4 divisores, tá? Assim como o número 8, como segue aí, ó, tem 4 divisores, o número 10 tem 4 divisores e o número 12 tem 5 divisores, tá? Então esses números aqui da direita, eles não são considerados primos, pelo fato de ele ter mais de 2 divisores. Já o da esquerda são primos porque tem 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Então isso aí é uma definição bem clássica de números primos, que necessita ter apenas 2 divisores, tá? Que é o 1 e ele mesmo.
E a gente vê duas aplicações. Eu trouxe uma primeira aplicação aí, ó, onde a gente envolve números primos na matemática básica. E aí a primeira a gente pode decompor um número natural em fatores primos. A gente pode escrever um determinado número, a gente chama assim de determinado número composto. A gente pega um número e transforma ele em multiplicações, onde só vai aparecer primos, tá? Seguindo aquela ordem que a gente tem de primos. Então deixa eu colocar só aqui, a ordem de primos. Vai começar com o 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai, porque isso aqui é infinito, beleza? E quando a gente tem ali, para decompor o número natural em fatores primos, é escrever esse número 20, que é o primeiro exemplo ali, ó, é o número 20 em números onde só vai ter primos e em multiplicações, tá? Então é fatores primos. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o 20 aqui, ó, pega o número 20 e a gente vai decompor ele, ou seja, a gente vai dividir ele tentando por demais, até chegar no finalzinho ali, ó. Como o 2 é o primeiro número primo, vou encaixar aqui, ó, beleza? 2, eu vou encaixar ali, porque 20 é um número par e dá para dividir por 2, tá? Então, fazendo essa divisão aqui, a gente encontra 10. Continuando a divisão por 2, ó, vou colocar o 2 aqui de novo, 10 dividido por 2 vai dar 5, beleza? Esse 5, pelo fato de ser um número ímpar, a gente não pode mais dividir por 2, beleza? O próximo número primo que vem é o 3, porém não posso encaixar o 3 aqui porque a gente não tem como dividir 5 por 3. E aí eu vou puxar o terceiro número primo, que é o próprio 5. Quando a gente divide 5 por 5 eu tenho 1 e finalizo a minha divisão, beleza? Então o 20 a gente vai escrever em multiplicações onde só vai envolver primos. Agora se liga, ó, eu tenho os números 2 e 5 que estão se repetindo. O 2 está se repetindo uma vez, duas vezes, ó. Então, vou escrever um expoentezinho lá em cima, 2, beleza? Como o 5 aparece uma vez, subentende-se que aqui em cima do 5 tem um expoente 1, tá? Na potência a gente não escreve o expoente 1. Então, onde eu quero chegar é justamente aqui, o número 20, escrito em fatores de primo, ele é 2 elevado a 2 vezes 5. Tá? Vou colocar só um pontinho aqui para dizer que isso aqui é uma multiplicação. O número 50, vou fazer agora o número 50. O número 50 eu vou dividir por 2, porque 50 ele é par. E aí 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 eu não posso dividir por 2 e 25 eu não posso dividir por 3. 25 eu posso dividir pelo terceiro primo ali, que é o próprio, aqui ó, 5, beleza? E aí quando a gente divide 25 por 5, eu encontro 5. Esse 5 a gente ainda pode continuar dividido por 5 e encontro o 1 e finalizo a divisão, beleza? A divisão sucessiva. Então, o número 50, a gente pode escrever ele como sendo 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Já que eu tenho dois algarismos ali, 5, e eu tenho apenas um algarismo, 2, tá? Então, finaliza aqui essa transformação de um número natural em multiplicações, onde multiplicações só vai ter primos, beleza? E a gente pode fazer até para números maiores, mas aí vou parar por aqui porque acho que deu para entender já aí, ó. A segunda aplicação que a gente pode ter é encontrar raízes, na verdade extrair raízes. Na verdade eu trouxe exemplos, se não estou enganado, de raízes quadradas, tá? Então a ideia aqui é a gente encontrar a raiz quadrada de um determinado número. E aí eu trouxe o número 100. Como é que a gente encontra a raiz quadrada do número 100? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 100 e vou decompor ele em fatores primos. Então, 100 dividido por 2, aqui a primeira sequência, o primeiro número na sequência dos primos é o 2. Depois vem o 3, o terceiro número é o 5 e assim sucessivamente, tá? Então 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. Esse 25 a gente não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, e aí eu puxo o terceiro número primo, que é o 5. 5 dividido por 25 dividido por 5 vai dar 5. Continuo dividido por 5, 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Dentro dessa raiz eu vou tirar esse 100.
Dentro dessa raiz eu vou tirar esse 100 e vou jogar aquela ideia do qual a gente fez antes. Ó. Isso aqui tudo, esse número 2, o número 2, o 5 e o 5, eu vou transformar em potências, tá? Só que essas potências eu vou jogar lá dentro do radical, então vai ficar 2 elevado a 2, 5 elevado a 2, ó. Isso aqui eu vou jogar dentro dessa raiz, ó. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Como eu estou fazendo uma raiz quadrada, subentende-se que o índice que existe aqui dentro desse... O índice que existe aqui, ó, é um 2, tá? O que isso interfere? Interfere que eu posso tirar esses números maiores aqui do qual a gente chama base. Ó, esse 2 aqui grandão e esse 5 eu posso tirar dentro da raiz, porque o índice, na verdade o expoente está igual àquele índice, tá? O expoente aqui em cima, os números pequenininhos. Então, tirando esse 2 e esse 5 dentro da raiz, já que eu posso fazer isso, eu vou tirar o 2 e eu vou tirar o 5 dentro da raiz, e aí quando eu fizer essa multiplicação eu encontro o número 10, onde 10 é a raiz quadrada do número 100. Beleza aí, meus queridos? Até aí, né? O próximo aqui eu trouxe o número 144, a raiz de 144. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o 144 e decompor ele. Tá? E aí eu vou decompor pelo primeiro primo, que é o 2, já que o 144 ele é par. Dividindo aqui vai dar 72 a metade, tá? A metade de 144 é 72. 72 ainda vou poder dividir por 2, que vai dar 36. 36 ele ainda é par, que dá para dividir por 2 e vai dar 18. Vai dar 18. 18 ainda é par, continua dividindo por 2, aí vai dar 9. E aí 9, pelo fato de 9 ser um número ímpar, eu não vou dividir mais por 2. Vou puxar o segundo número primo, que é o número 3. E aí como 9 dá para dividir por 3, a gente continua dividindo por 3 agora. Ó. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Tá? Isso aqui tudo, ó, dá uma olhada como eu vou agrupar agora. Isso aqui tudo é 2 elevado a 4. E isso aqui é 3 elevado a 2. Tá? Por que aquele 4? Eu tenho 4 algarismos 2 aparecendo ali. Por isso que eu coloquei aquele expoente sendo 4. E esse 3 aqui, como eu tenho 2 algarismos 3, eu coloquei um expoentezinho pequenininho lá, o 2. Só que dá uma olhada, como eu estou extraindo uma raiz quadrada, eu vou separar esse 2 elevado a 4 em 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a 2, tá? Eu posso fazer isso. A gente pode fazer isso aí. E aí dentro desse radical, eu vou jogar justamente tudo isso aqui, ó. O 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 2. E aí, de novo, ó, como a gente está fazendo raiz quadrada, ou seja, o índice que tem aqui escondidinho é o 2, eu vou tirar, dá uma olhada, eu vou tirar essa base aqui 2, essa base 2, e eu vou tirar essa base 3, ou seja, eles vão sair, né, dentro desse radical. E aí como é que vai ficar? Simplesmente tirando 2, que vai multiplicar o 2, que vai multiplicar o 3. E aí quando a gente fez essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 dá 12. Onde 12 é a raiz quadrada do número 144. Beleza? E aí a gente encerra esse segundo exemplo aqui, meus queridos. Então observa a utilização dos números primos aparecendo aí, beleza? No outro eu tenho o número 225, tá? Então, observa uma coisa importante aqui, ó. 225 ele já é um número ímpar. 225 ele é um número ímpar. E aí a gente não dá para dividir por 2, tá? Ele vai dar para dividir por 3, e aí a gente puxa o 3 e coloca ali. Fazendo essa divisão vai dar 75. Se você fizer essa divisão vai dar 75. 75 ainda é um número ímpar e ainda dá para dividir por 3.
75 dividido por 3, eu tenho aqui ó, a resposta como 25. 25 já não vai dar para dividir por 3, tá? E aí a gente puxa o 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. Isso aqui eu vou transformar agora em potências, ou seja, aqui ó, eu vou ter 3 elevado a 2, e aqui embaixo eu vou ter 5 elevado a 2. Dentro desse radical, aquele que a gente tinha lá em cima, a gente já não vai colocar o 225. Na verdade, eu vou pegar aquele 225, aquele primeiro exemplo que a gente fez anteriormente aqui, ó, é mais ou menos o que a gente está fazendo, beleza? E aí, esse 225 ele passa a ser 3 elevado a 2, que vai multiplicar 5 elevado a 2. E aí, o que a gente pode fazer agora? Ó? Observa. Como, mesma história que a gente estava fazendo anteriormente, como aqui é uma raiz quadrada, esse 3 vai sair dentro desse radical, e esse 5 também vai sair dentro desse radical. Quando a gente fizer a multiplicação desses números, a gente já tem a raiz quadrada do número 225. Então, saindo 3 e saindo o 5, a gente tem como multiplicação aí o número 15. Então, 15 é a raiz quadrada do número 225. E aí você pode me perguntar, mas Anderson, como é que eu sei que isso aí está certo, hein? Quando tu fizer 15 vezes 15, 15 multiplicado por 15, tu volta, na verdade, a ter esse valor aqui, que é o 225. Beleza? Quando tu fizer 12 vezes 12, tu volta a ter o 144. Assim como anteriormente, ó, se tu fizer 10 vezes 10, tu volta a ter esse 100 aqui. Tranquilo, meus queridos? Então isso aí foi só umas aplicações de números primos, coisas básicas de matemática básica, tá? Tem um lado mais tenebroso disso aí na matemática superior, mas aí não vale a pena a gente nem comentar isso aí, beleza? Vou trazer uma dica do livro aí, ó, muito massa pra vocês lerem aí, ó, pra galera ler, ó, a música dos números primos, o matemático Marcos. Eu vou colocar também, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tem isso aqui, um documentário que justamente o professor Marcos, ele demonstra muito bem o trabalho dos matemáticos que eu coloquei lá no começo, o trabalho doloroso para trabalhar com essas crianças chamadas número primo, do qual deu muita dor de cabeça e dá dor de cabeça até hoje. Inclusive ele coloca umas aplicações na vida real, onde ele mostra umas aplicações onde essas crianças aparecem aí no nosso cotidiano, beleza? Vale muito a pena assistir. E deixa eu ver mais nada. Por hoje é só. Tranquilo, meus queridos. Tchau, tchau e até a próxima.